Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, querido, é uma alegria poder estar contigo mais um dia para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Vamos ouvir uma palavra de Deus que veio do céu para as nossas vidas. Eu quero ler um texto poderoso aqui das Escrituras Sagradas que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Logo após o momento da palavra nós estaremos aqui orando, intercedendo. Então, se você tem algum pedido de oração por você ou por alguém da sua família, põe aí nos comentários que estaremos aqui anotando e logo em seguida estaremos também orando, tá? Isso, é claro, é para quem está conosco ao vivo aqui pela nossa live. E você que vai ouvir a mensagem pelo YouTube, encaminha também essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14, diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Por onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. E muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. E Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. Só até aqui. Querido, um texto maravilhoso das Escrituras Sagradas que fala algo poderoso. Aqui nós estamos falando de algo que era espiritual. Algo que acontecia na vida de uma criança, mas que a sua origem ela era espiritual. Nós estamos falando de um pai desesperado e que de certa forma foi muito sincero com Jesus. Aquele pai, ele vai até Jesus, pois ele sabia que Jesus estava ali. Aquele pai, mesmo diante de pouca fé, ou talvez lutando contra alguma incredulidade, mas mesmo assim ele ainda foi até Jesus. Os discípulos de Jesus estavam discutindo com mestres da lei, e ele aproveitou aquele momento para então chegar até Jesus, e não preocupado com o que havia ali naquele momento, ele pediu socorro, ajuda, o clamor a Jesus. Ele pediu Jesus para socorrê-lo, pois ele disse: Olha, meu filho tem um espírito que o atormenta. Lança ele no chão, ele começa a espumar. E a Bíblia diz que o pai disse: Olha, eu já levei aos teus discípulos para que expulsasse o demônio dele, mas eles não conseguiram. O texto diz que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que havia no corpo daquela criança.
Aqui nós estamos falando de um problema que não era um problema de saúde que necessitava de uma ajuda médica. Nós estamos falando de um problema espiritual. Nós estamos falando de um problema que a sua origem ela era demoníaca, maligna. E a Bíblia diz que quando Jesus ele se aproxima, quando trouxeram então o menino, no versículo 20, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. E este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? E Jesus disse, desde a sua infância, ou seja, já tem muitos anos. Respondeu ele. E muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Olha que coisa terrível. Porque aqui, na verdade, nós entendemos o que o próprio Jesus já havia falado no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Jesus ele disse, olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O demônio que havia naquela criança, quando possuía o menino, se visse fogo, lançava o menino no fogo. Se visse água, lançava o menino na água. O menino ficava possesso, ou seja, ele não tinha mais controle, domínio sobre os seus pensamentos, sobre as suas decisões, mas sim os demônios que havia nele. Pois a intenção dos demônios era matá-lo. E quando viu Jesus naquele momento, eles ficaram desesperados dentro do corpo daquele menino. E Jesus pergunta há quanto tempo isso está acontecendo. Ele diz, há muito tempo, Senhor, desde a sua infância que ele está assim, os demônios querem matá-lo. Um pai desesperado que já estava lidando com aquele problema há muito e muito tempo. Sabendo que os discípulos tinham poder através do nome de Jesus para curar, para expulsar o demônio. O pai, já tendo ouvido sobre isso, leva agora o seu filho aos discípulos. Mas a Bíblia diz que os discípulos não puderam expulsar o demônio. Mas a Bíblia diz, depois que o menino é levado até Jesus, no versículo 28 diz assim, depois de Jesus ter entrado na casa, ou melhor, desculpe, versículo 26, o Espírito gritou, agitou violentamente e saiu, e o menino ficou como morto, ao ponto de todos dizerem, ele morreu. Mas Jesus então tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Quando nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 25, olha que ordem Jesus dá aos demônios que estavam no corpo daquela criança há muitos anos. Versículo 25. Quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. Aqui eu vejo algo poderoso e maravilhoso. Um pai desesperado, que já tinha levado seu filho aos discípulos, que tinham autoridade para expulsar demônios, mas não conseguiram tirar os demônios do corpo daquela criança. Mas quando esse menino é levado a Jesus, que é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que o inferno estremece só em ouvir falar o seu nome. Nós estamos falando de Jesus, aquele que, quando a Bíblia fala em outra situação, de um homem que vivia possesso por espíritos demoníacos. A Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros. O homem nem roupa vestia mais, colocava um corrente nele e ele quebrava. Havia uma legião de demônios dentro do corpo daquele homem, mas quando encontra com Jesus, a Bíblia diz que os demônios então disseram a Jesus, porque vieste atormentar-nos antes do tempo. Porque os demônios sabem que Jesus irá atormentá-los no inferno. E a Bíblia diz que diante de Jesus, eles pediram permissão para saírem do corpo daquele homem e entrarem numa manada de porcos que estava ali. E Jesus autoriza. Eles entram, possuem agora corpo de animais, que são os porcos, e os animais são mortos.
Porque a presença de Jesus já intimida. O nome de Jesus tem todo o poder. Ele é aquele que quando os demônios o vê, tremem. Ele é aquele que é esmagador de demônios. Ele é aquele que tem o poder para atormentar demônios. E agora o pai, esse pai desesperado, sabendo que o seu filho estava possuído por demônios há muito tempo, quando leva o seu filho até Jesus, Jesus dá uma ordem para que os demônios saíssem do corpo daquele menino. E olha a ordem de Jesus: e nunca mais volte para ele. Porque quando Jesus ele faz uma obra, ele faz uma obra completa. Quando Jesus liberta alguém, ele liberta completamente. Quando Jesus ele libera uma palavra de cura, a cura é completa, não é mais ou menos. Quando ele diz o milagre vai chegar na sua casa, o milagre não chega pela metade, o milagre chega completo. Quando ele diz que vai acabar essa luta, a luta vai acabar. Quando ele diz que vai trazer a providência, não vai ser meia providência, vai ser 100% a providência. Aquele pai, quando nós vemos aqui, por exemplo, o pai, quando antes de Jesus expulsar o demônio, o pai faz uma pergunta aqui ao Senhor Jesus. No versículo 21, Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim, e ele disse: desde a infância, respondeu ele. E muitas vezes o Espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que aquele pai desesperado disse para Jesus. Ele disse: se o Senhor pode fazer alguma coisa, se o Senhor tem poder para fazer alguma coisa, ou se o Senhor quer fazer alguma coisa. Aí Jesus ficou surpreso com a pergunta daquele pai. Mas Jesus não rejeitou. E no versículo 23, Jesus disse: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Jesus estava dizendo: você está me perguntando se eu posso? Aí Jesus fala para ele o seguinte: tudo é possível ao que crê. Jesus, ele tudo pode, querido. Ele tem poder sobre todas as coisas. A Bíblia diz que sem ele nada do que existe viria a existir. Ele é Deus, ele é todo poderoso, ele é grande, ele fez cego enxergar, paralíticos andar, ele fez surdos ouvirem, mudos falarem, e até morto ele ressuscitou. Ele tem poder sobre todas as coisas. Quando aquele pai vai até Jesus, diante daquele problema que já tinha levado aos discípulos, e os discípulos não conseguiram resolver, pois não conseguiram expulsar o demônio da criança, o pai desesperado agora disse: se o Senhor pode fazer alguma coisa, então faz, ajuda-nos, tem compaixão de nós. E Jesus disse: eu posso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu tenho poder sobre todas as coisas. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa: tudo é possível para aquele que crê. Porque não adianta você chegar diante de Jesus sem fé, porque nada você vai receber. Você precisa acreditar que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é soberano, que Ele tem poder sobre todas as coisas. É Ele que dá a ordem a palavras e a porta se abre. É Ele que libera a palavra de cura, e mesmo que você esteja em tratamento médico, ou os médicos vão descobrir o tratamento correto, aplicar a medicação correta, ou então vai ser de uma forma milagrosa. É Ele que tem o poder sobre todas as coisas. Quando Ele diz está liberado, o juiz assina a sentença, a autorização em seu favor. É Ele que tem o poder sobre todas as coisas. Ele é Deus, Ele é soberano. Então jamais questione o poder do Senhor. Mas e você? Você crê? Você crê que o Senhor Ele tudo pode fazer? Você crê que Ele é grande, que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas? Qual é o teu problema? Há quanto tempo já está a sua luta? Talvez você seja alguém que já está ouvindo esta palavra e que você talvez esteja pensando já no seu coração: mas eu já fui em tanta igreja, eu já pedi tanto pastor para orar, eu já pedi tantas pessoas para orar. Mas eu quero lhe falar uma coisa: às vezes nós pedimos A, B, C, mas às vezes o que falta é nós irmos até Ele.
é entrar na presença dele, é falar com ele, é pedir a ele, é aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Jesus tinha dado autoridade aos discípulos, eles eram discípulos de Jesus, eles tinham autoridade, mas os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela criança, daquele rapaz. Mas quando o pai leva até o Senhor, quando o pai leva até o Rei dos Reis, o mestre dos discípulos, o soberano, o Altíssimo, o Onipotente, aí o seu problema é resolvido. E o pai clama: Senhor, então ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele foi sincero. O que me chama a atenção também naquele jovem, naquele pai, é que ele foi sincero. Ele tanto tinha sua crença, ele tanto acreditava, como também reconheceu que havia nele também incredulidade. Mas ele foi. Sabe qual é a melhor oração? Não é aquela oração com palavras eloquentes, bonitas. Não, não, não. A melhor oração é uma oração sincera. É aquilo que você fala do seu íntimo ao Senhor. Ele te compreende, ele vai te entender. E o que aquele pai pôde encontrar em Jesus não foi somente um Deus poderoso, mas um Deus que quis ajudá-lo e socorrê-lo pela sua graça e misericórdia. Jesus se importou com o pai e com a criança, porque Jesus pergunta: há quanto tempo ela está assim? Jesus, ele se preocupa com você, com a sua família. Ele te ama e ele tem poder sobre todas as coisas. E ele quer, ele pode e ele vai te ajudar. Amém? Saindo dali, a Bíblia diz que os discípulos depois perguntaram a Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar os demônios daquela criança, daquele rapaz? Provavelmente já tinha expulsado tantos demônios, mas aquele foi um caso excepcional, digamos assim. Mas a Bíblia diz aqui, no capítulo 9, no versículo 28, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui Jesus também estava ensinando também os seus discípulos que haveria casos que tinha que fazer as duas coisas, tinha que ter oração e tinha que ter jejum. Há alguns casos de libertação que levam assim um tempo. Por isso que a libertação é um processo. Algumas pessoas nós podemos orar a serem libertas na hora. Mas haverá outros casos que levará um tempo, porque irá requerer oração e jejum. E para jejuar leva um tempo, porque o jejum ele serve como reforço à oração. É também a nossa consagração por aquela causa. Jesus estava ensinando aos discípulos: olha, aqui tem que ter oração, mas vocês também precisavam jejuar para que esses demônios que estavam no corpo desse jovem saíssem. Então eles aprenderam também naquele dia que haveria situações que iria requerer tanta oração como também o jejum para que saísse os demônios daquela pessoa, do corpo daquela pessoa. Então, querido, há também problemas que nós precisamos orar e jejuar. Então irá levar um tempo. Esta pandemia nós precisamos orar, como temos orado. Mas nós precisamos também jejuar, como temos jejuado. Havia, dependendo da situação, da potestade, da quantidade de demônios, tem que ter oração e jejum. Nós estamos há meses orando e jejuando. Mas vamos continuar orando e também fazendo também outras campanhas de jejum. Logo, logo nós lançaremos uma outra campanha também de jejum. Mas é possível, porque para o nosso Deus nada é impossível. Então o tema da mensagem de Deus para nós hoje é: tudo é possível àquele que crê. Amém?
Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. Mas para você que crê, também tudo é possível. Se você crê que um milagre vai chegar na sua vida, vai chegar. Se você crê que Deus vai liberar um milagre na tua vida financeira, o milagre vai chegar. Se você crê que por aquilo que você orou, Deus vai responder e vai agir, então vai ter resposta e vai ter solução. O pai foi clamar pela libertação do seu filho e ele viu a libertação do seu filho. O pai, quando leva até Jesus o seu filho possuído por demônio, que já tinha levado aos discípulos e não conseguiram expulsar, ele disse: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, então me ajuda. Jesus disse: eu posso, mas tudo é possível ao que crer. Ele disse: então, Senhor, me ajuda a vencer essa minha incredulidade. E às vezes nós ainda não estamos crendo como deveremos. Peça ao Senhor, seja sincero. Até quando houver incredulidade, não tenha medo nem vergonha de falar para o Senhor: Senhor, eu ainda não estou crendo como deveria. Me ajuda a crer mais, me ajuda a vencer essa minha incredulidade. Às vezes nem é incredulidade. Às vezes realmente é o tempo que tem que levar, onde se tem que ter oração e jejum, consagração. A maioria dos milagres não são liberados instantaneamente, ou seja, no mesmo dia, na mesma hora. A maioria requer um espaço de tempo. Mas o tempo, a espera, isso não quer dizer um não de Deus. Acredite, confie, porque tudo é possível àquele que crê. No que você crê? Você crê que será curado? Então você vai ser curado. Você crê que Deus vai abrir uma porta de emprego, que Ele vai restaurar a sua empresa, a sua vida espiritual, que Ele vai salvar a tua família, que vai ter restauração sobre a tua vida? Tudo é possível àquele que crê. Ore neste momento. Vamos orar agora. Eu quero convidar você a orar. Aí onde você está ouvindo esta palavra, talvez no seu carro, no seu quarto, na sua sala, onde você está. Em que lugar você está ouvindo essa mensagem? Eu quero convidar você a orar. Assim como aquele pai foi até Jesus, vá também até Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, entregue agora. Peça a Ele perdão dos teus pecados. E clame a Ele. Se você quer entregar sua vida a Jesus, ore comigo. Senhor, eu quero lhe entregar a minha vida. Senhor, eu quero lhe pedir perdão dos meus pecados. Senhor, salva a minha vida, me perdoa, me põe no caminho a qual devo seguir. Se você ainda não está crendo como deveria, diga: Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Me ajuda a ter mais fé. E declara agora diante do Senhor: Pai, eu quero apresentar o meu problema. Apresente o teu problema ao Senhor. Apresente esta causa que aparentemente parece ser impossível. Apresente diante do Senhor e clame a Ele pelo milagre agora. Enfoque a Ele por aquilo que você está esperando, por aquilo que você está clamando. Se é uma porta, clame a Ele para Ele abrir. Se é um milagre para você ser liberto, clame a Ele para te libertar. Clame agora, apresente agora diante do Senhor. E a palavra que eu libero ao teu coração nesse dia de hoje é: tudo é possível àquele que crê. Que crê na pessoa de Jesus e crê que Ele vai te abençoar. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Cristo Jesus. Amém.